Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto, loiro, uma blusa no tom amarelo, mostarda, e o tema da nossa aula de hoje é a Corte Portuguesa no Brasil. Vocês sabiam que a Corte Portuguesa veio para o Brasil fugindo das chamadas tropas napoleônicas? Mas afinal, que tropas napoleônicas são essas? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do momento em que Napoleão Bonaparte governava a França e decretou o chamado bloqueio continental. Isso significava que os países europeus ficavam proibidos de comercializarem com a Inglaterra, que era rival da França. Como Portugal tinha muitas transações comerciais com a Inglaterra, ficava muito difícil cumprir esse bloqueio. Por isso, conversando com algumas lideranças inglesas, a corte resolveu embarcar com cerca de 15 mil pessoas e todo o seu aparato para sua colônia no Brasil. Em agosto de 1807, as tropas francesas invadiram o norte de Portugal. A gravura retrata o confronto vencido pelas forças anglo-lusas, ocorrido no dia 17 daquele mês. Aqui nós vemos uma representação do embarque da família real e da corte portuguesa para o Brasil no Cais de Belém, em novembro de 1807. Com a vinda da corte para o Brasil, o que esse fato trouxe de mudança para o Brasil colonial? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. E também o que será que essa transferência da corte tem a ver também com o processo de independência do Brasil? Esses são alguns assuntos que nós vamos tratar. A começar, a primeira atitude que Dom João teve ao chegar no Brasil foi decretar a abertura dos portos às chamadas nações amigas. Ou seja, isso acabava com o chamado exclusivo colonial. Brasil, então, passava a poder comercializar com qualquer outra nação que tivesse relações amistosas com Portugal. Com a abertura dos portos e a presença da corte, uma nova gama de produtos manufaturados e de luxo passaram a desembarcar no Porto do Rio e a circular pela cidade, assim como vocês podem observar nessa aquarela de Debré. Além da abertura dos portos, inúmeras transformações também ocorreram na cidade. Até porque, com a vinda da família real, foi necessário trazer todo o aparato institucional e todos os funcionários que pudessem também dar esse suporte para a corte, para que houvesse toda uma montagem de instituições administrativas. Na verdade, esse processo de vinda da corte para o Brasil, para alguns historiadores, ficou conhecido como interiorização da metrópole, ou seja, a metrópole ela passava a governar de dentro da colônia. Nesse processo de mudanças, houve também a criação de várias instituições que beneficiaram principalmente a elite e também os comerciantes locais. Entre essas instituições, nós podemos destacar, por exemplo, a criação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, criado por Dom João, foi um instrumento importante na concessão de créditos para os colonos desenvolverem as sesmarias recebidas. O Largo do Paço, atual Praça 15, no ano da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Logo que se instalou no Rio de Janeiro,
Dom João liberou a criação de indústrias e, em 1810, acabou assinando os tratados de comércio, também conhecidos como tratados de aliança e amizade, que estabeleciam o percentual das tarifas alfandegárias. Ou seja, a entrada de produtos manufaturados no Brasil tinham que pagar uma tarifa alfandegária. Mas esses tratados beneficiavam principalmente os produtos ingleses. Por quê? Os ingleses pagavam 15% de tarifas alfandegárias, enquanto os próprios portugueses pagavam 16% e os outros países 24%. Então, nesse contexto de vinda da família real para o Brasil, que também teve um suporte, um apoio dos ingleses lá em Portugal para tentar evitar essas invasões dos franceses, né, por conta do bloqueio continental, Dom João, aqui do Brasil, teve que acabar beneficiando esses produtos ingleses. Aqui nós podemos ver a capa do Tratado de Aliança e Amizade, acordo entre Portugal e Inglaterra. Com a vinda de Dom João, também ocorreram várias melhorias e mudanças na cidade, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, que passou a ser a capital. As ruas foram alargadas, foram feitas algumas mudanças também, em termos até de comportamento, o uso de garfo e faca, por exemplo, pelas famílias mais ricas, mais abastadas, né? Foi um dos costumes adquiridos nesse momento. Algumas casas passaram a ter jardins nas suas fachadas. E assim, muitas foram utilizadas também vidraças vindas, né, através dos ingleses, que permitiam uma iluminação maior dessas casas. E outras instituições também foram criadas. Por exemplo, em 1808, foi criada a imprensa rédia, o primeiro jornal na colônia. E, além disso, também, o Real Horto, que hoje, né, é conhecido como Jardim Botânico. Em 1810, foi criada a Academia Militar e de Marinha e também a Biblioteca Real, que atualmente é conhecida como a nossa Biblioteca Nacional. É até interessante que essa Biblioteca Real tem um acervo riquíssimo e ela já estava sendo recuperada em Portugal pelo Marquês de Pombal há algumas décadas antes por conta de um incêndio. E esse acervo ele estava sendo reposto. E uma curiosidade é que quando o Brasil ficou independente, só de indenização a Portugal foram 800 contos de réis pela biblioteca, pelo acervo que possuía nessa biblioteca. Então, o Brasil teve que pagar indenização a Portugal na independência por conta também desse acervo da biblioteca. Foram criados também o Real Teatro de São João, a Academia Imperial de Belas Artes, que hoje é conhecida como a Escola de Belas Artes da UFRJ. Além da Escola de Belas Artes, nós tivemos também a criação do Museu Real, que hoje é o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse período que foi criado também esse museu, nós tivemos a presença da missão artística francesa aqui no Rio de Janeiro, onde nós tivemos aí registros de várias situações cotidianas, né, da cidade. Inclusive,
nós temos aí algumas pinturas que são referências, né, nesse momento, claro, sob o ponto de vista europeu, né, de Jean-Baptiste Debré, é um exemplo, né, desse movimento, dessa missão artística francesa que veio para o Brasil. Aqui nós vemos a passagem de Dom João VI sobre os Arcos da Direita, que é a atual Rua 1º de Março, em frente à Rua do Ouvidor. E aqui o Chafariz do Campo, que hoje é conhecido como Campo de Santana. Durante a permanência da corte no Rio, várias fontes de água foram recuperadas e construídas a fim de melhorar o abastecimento da cidade. A partir do momento que a corte se estabeleceu no Rio de Janeiro, foram muitos acontecimentos e muitas transformações que acabaram colaborando para que o Brasil se tornasse independente. Em 1815, com o término das guerras napoleônicas, começou um processo de querer o retorno dos ingleses, quererem o retorno de Dom João VI para assumir o trono em Portugal. Foi o momento em que o Brasil ele acabou sendo elevado à categoria de Reino Unido, a Algarves e Portugal. E a partir do momento que o Brasil se torna reino, isso modifica, em termos jurídicos e políticos, a situação da colônia. Nesse momento também ocorreram alguns conflitos, como a insurreição pernambucana, que ocorreu na região de Pernambuco, já que essas melhorias todas ocorreram no Sudeste, né, no Rio de Janeiro, mas o Nordeste acabou ficando à margem e faltavam alimentos, os preços eram muito caros, o que fez com que a população se revoltasse e quisesse criar um movimento separatista. Mas esse movimento ele acabou sendo contido pelas tropas portuguesas. Em 1820 ocorreu também a Revolução Liberal do Porto, que acabava chamando Dom João a retornar a Portugal. E nesse processo, em 1822, uma pressão também para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Dentro dessas circunstâncias, em setembro, Dom Pedro acabou proclamando a independência. Agora, vamos revisar os principais assuntos que tratamos na aula de hoje? Com a vinda da família real, nós percebemos que tivemos transformações em instituições criadas no Rio de Janeiro, como a imprensa régia em 1808, a publicação, né, do primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, a criação do Banco do Brasil e do Real Horto, que atualmente é o Jardim Botânico. Foram criados também, em 1810, a Academia Militar e da Marinha, a Real Biblioteca, atualmente a Biblioteca Nacional. Em 1813, o Real Teatro de São João. Em 1816, a Academia Imperial de Belas Artes. A vinda da Missão Artística Francesa. E, em 1818, o Museu Real, que é o atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir da vinda da corte para o Brasil, alguns acontecimentos favoreceram o processo de independência do Brasil. A abertura dos portos às nações amigas, em 1808, os tratados de comércio, aliança e amizade, em 1810. Em 1815, quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, Algarves e Portugal. Em 1817, a chamada Insurreição Pernambucana. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto. E em 9 de janeiro, em 1822, com o dia que ficou conhecido como Dia do Fico, que foi a permanência de Dom Pedro no Rio de Janeiro. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a gravura ao lado.
Além do Banco do Brasil, que outras instituições foram criadas na cidade do Rio de Janeiro com a vinda da corte portuguesa? Essas transformações na cidade colaboraram para o processo de independência no Brasil? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!